Olá, meus queridos, começando mais um podcast Conexões com Propósito. Isso mesmo, eu sou o Alexandre Canhone, empreendedor, cantor e idealizador do projeto AGD Níger. E esta é a Giovana, a minha esposa e parceira nos projetos, que estará compondo a mesa conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Giovana. Bom dia para você, Ale. Boa noite para quem está nos assistindo aí a mais um podcast Conexões com Propósito. E hoje a gente vai ter uma conexão muito especial aqui nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã. Depende, do ponto de vista e de onde as pessoas vão estar assistindo, porque esse podcast, esse bate-papo vai ficar gravado e depois você poderá assistir em um tempo adequado para você. Bom, é legal, né? Porque hoje em dia com a internet você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? A gente está no Brasil, aí daqui a pouco você está na África, e tem gente lá na Ásia assistindo e a mensagem vai sendo difundida, a gente usando aí os meios de comunicação para que você receba informação. E por que desse podcast? Então, você vai saber um pouquinho sobre os palestrantes que estarão conosco no 9º Congresso de Empreendedores do Reino, que será realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 26 a 28 de agosto. Então, hoje estamos com a presença do pastor Marcelo Souza, que será um dos palestrantes do 9º Congresso de Empreendedores do Reino. Olha só que bacana! Que também ele é CEO, fundador da Illumine, presidente da Acridas e pastor na MOB em Curitiba. Seja muito bem-vindo, meu querido e amigo pastor Marcelo. Se apresente para os nossos convidados. Bom dia a todos, bom dia Alexandre, Giovana, boa tarde e boa noite, né? Porque como vocês falaram aí, depende do momento em que a pessoa está ouvindo esse podcast, né? Essa é a vantagem da internet, das mídias sociais, enfim. Nós podemos alcançar pessoas do mundo todo a partir do lugar onde estamos. E é um prazer estar aqui com vocês, nesse bate-papo aí que acho que vai ser muito interessante. Além das apresentações aí do Alexandre, né, eu sou esposo da Zélia, vamos completar aí 25 anos de casados esse ano. Temos uma filha chamada Júlia, de 16 anos, e compreendemos que somos uma família missional, né, ou seja, tudo que nós estamos fazendo, tocando, tem a ver com a missão de Deus, tem a ver com a vocação que o Senhor nos confiou. E nesse lugar vamos nos conectando com as pessoas, né? Vamos conhecendo pessoas, servindo pessoas, sendo servida por elas e conhecendo, né, o grande amor de Deus que está presente na vida de todos. Eu estava vindo para cá agora, eu estou aqui na nossa base, aqui na Missão Mobilização, né, também conhecida como MOB, aqui em Curitiba, e estava falando com o nosso pai que para que ele cada dia mais nos ensine a olharmos as pessoas, as coisas e as circunstâncias de como ele vê, né? Porque às vezes nós temos a tendência de ver as coisas a partir de nós mesmos. E aí as coisas às vezes não fazem muito sentido pra gente, a gente interpreta elas de maneira equivocada, mas Deus vê as coisas de uma outra perspectiva, né? E o pastor Luiz Saião fala que somente aquilo que Deus vê é verdadeiro. Então que a gente possa ter esse olhar de verdade, né? E vai ser muito bom poder estar aqui com vocês. Maravilha, bem lembrado do pastor Luiz Saião, que já foi meu professor também, olha que maravilha, fazia tempo que eu não ouvia falar do Saião, mas que maravilha, e já estivemos juntos também, né, pastor Marcelo, em Curitiba, onde nos conhecemos. Aí na MOB! Exatamente. Foi aí. Mas, pastor, por gentileza, a Illumine é uma empresa de consultoria empresarial, que fala sobre gerar riquezas de uma forma organizada, ética e com responsabilidade social. Fala um pouquinho mais para a gente sobre o propósito da empresa. Bom, primeiro assim, Alexandre, a empresa ela nasceu a partir de um processo que Deus foi conduzindo em minha vida, né, nos últimos anos, processos que, como todos nós, né, filhos de Deus, passamos, são processos que às vezes são muito difíceis, muito dolorosos, porque tem a ver com aquilo que Deus está construindo dentro de nós, né? Então todo o processo empreendedor, seja ele no ambiente eclesiástico, seja ele no ambiente do terceiro setor, a nível governamental ou a nível, né, de negócios,
ele precisa ser uma extensão da construção que está acontecendo dentro de nós. E a Illumine, ela nasceu nesse contexto, ela foi se transformando no decorrer do processo, na medida em que eu também estava sofrendo um processo de transformação, e hoje nós trabalhamos com o desenvolvimento, né, de uma consciência sacerdotal dentro do ambiente dos negócios, porque antes de qualquer chamado, antes de qualquer atividade, né, seja no ambiente da economia ou eclesiológico, como eu falei, nós somos filhos. Por sermos filhos, somos sacerdotes, e a partir deste lugar, então, é que nós temos expressões vocacionais. Então, a Illumine, ela trabalha muito essa questão da consciência. Se nós fôssemos fazer uma alusão, né, é como se por meio dessa plataforma, que a Illumine, nós estamos dentro dos ambientes corporativos, apresentando princípios do reino, a realidade do reino, acompanhando pessoas a nível de liderança, na parte de governança corporativa, trazendo um contexto que eu gosto muito de me lembrar de Êxodo 18, quando Moisés, né, é confrontado por Jetro, e a instrução de Jetro para Moisés é que ele deveria ser aquele que estaria instruindo as pessoas como deveriam viver e como deveriam trabalhar. Então, um dos propósitos da Illumine é resgatar o princípio do trabalho no ambiente corporativo, resgatar a essência, né, relacional dentro do ambiente corporativo e cooperar, né, com empresários que nem sempre são cristãos, em como construir ambientes produtivos, né? Então, hoje, dentro do ambiente corporativo, se exige uma performance, o mercado exige um resultado, mas nem sempre nós trabalhamos para a construção de ambientes produtivos. E aí nós estamos muitas vezes empreendendo em nome de Deus dentro de uma perspectiva faraônica, né? Que eu não me preocupo com as condições de trabalho que eu estou te dando, eu só quero o resultado ao final do mês para que isso possa ser apresentado a alguém. Então nós trabalhamos muito nessa vertente, como se nós estivéssemos trabalhando para desentulhar alguns poços aí na cidade, né? Temos clientes aqui no Paraná, em outros estados também, com essa perspectiva aí. Amém. Muito bom. Então, vocês atuam na área de governança corporativa, cultura organizacional. Sim. E cultura organizacional também, né? Ou seja, planejamento estratégico, né? Isso. Meu trabalho hoje envolve trabalhar com essa construção desse ambiente produtivo, né? O Éden era um lugar de alta produtividade. E esse lugar de alta produtividade, ele não era apenas um resultado de como Adão trabalhava, mas o ambiente relacional que existia, né? Então, a Bíblia fala, né, que quando o homem responde a Deus, a terra responde ao homem. Essa é a grande equação, né? Então, o Éden era um lugar de alta produtividade, primeiro porque foi plantado pelo próprio Deus. Tudo aquilo que Deus planta, produz, né? Não há lapso na maneira de Deus fazer, né? Porque a terra está respondendo a ele. E ele colocou o homem como um corregente dessa criação, né? Mas a base do trabalho de Adão era a própria relação com Deus. Quando essa relação foi afetada, todo o trabalho foi afetado, todas as relações foram afetadas. Então nós trabalhamos muito nesse resgate, né, de como resgatar essa realidade para o contexto que nós estamos, lembrando, né, que nós estamos dentro de um mundo ainda caído, que ainda jaz no maligno, né, mas sabemos também que toda a terra pertence a Deus, e que ele, como proprietário por direito, está reivindicando isso todos os dias. Então, dentro desse ambiente corporativo, sujeitar esses ambientes a Deus, porque pertence a Ele. E a partir deste lugar, nós vamos experimentando uma produtividade que excede a nossa capacidade de trabalho. Amém. Falando sobre essa restauração, né? Esse retorno da vontade de Deus, né? Do governo de Deus sobre nós, para que a gente possa governar os nossos negócios. A gente tem visto, né, muito no mundo dos negócios, e até mesmo em missões, projetos sociais, que não conseguem desenvolver e acabam fechando antes dos 5 anos. Quais as situações mais comuns e por que alguém deveria procurar uma empresa de consultoria empresarial?
Acho que a primeira coisa que normalmente nós nos deparamos é o processo, né? Então, às vezes nós desconsideramos a importância de entendermos o processo. E como eu falei, o processo do desenvolvimento de uma organização, ele é um produto ou um resultado dos processos internos que estão acontecendo dentro de nós. O que acontece muito é que as empresas elas estão em busca de inovação, de soluções inovadoras, de ferramentas, né, de inovação, mas pouco tem se investido na inovação das pessoas. E aí nós temos um grande abismo, né, entre as ferramentas que nos estão acessíveis e o tipo de inteligência que nós estamos usando para manuseá-las, o tipo de inteligência que estamos acessando para desenvolver aquilo que é necessário. O que acontece muito também nesse contexto é que a maioria das empresas, dos empresários, eles são reativos. Eles sempre estão reagindo ao que está acontecendo ao mercado, sempre estão reagindo às tendências. E como cristãos que temos o Espírito de Deus, há em nós, né, essa inteligência espiritual que nos permite anteciparmos os eventos, as circunstâncias. Eu gosto muito de pensar José, porque enquanto o mundo todo estava reagindo ao que estava acontecendo, José estava antecipando aquilo que estava para vir, né? E essa postura de antecipação de José não tem a ver apenas com aquilo que ele fez no Egito, mas no seu último discurso, no seu último pedido, ele fala que quando eles partissem do Egito, que eles levassem os seus ossos e os sepultassem na terra que Deus havia prometido, né? Então, tudo que ele estava fazendo não era apenas para salvar a economia, não era apenas para alimentar as pessoas, mas era para criar condições para o futuro. Então, dentro dessa questão dos ambientes de negócios, ou até mesmo do terceiro setor, como você bem mesmo colocou, nós somos muito reativos, pouco proativos e pouco antecipadores do futuro, né? Então, a nossa perspectiva de atuação hoje, ela vai nesse sentido, ou seja, preparar as organizações para o futuro, para uma realidade. E isso não tem a ver com construir cenários, né? Porque dentro do planejamento estratégico, as empresas constroem cenários, né? Se tal situação acontecer, como que nós vamos agir? Mas aqui nós estamos falando de uma realidade do reino de Deus, né? Ou seja, como as nossas organizações precisam convergir a essa missão e como nós precisamos diminuir o abismo entre o nosso discurso cristão e realmente a prática cristã dentro do ambiente de negócios. Maravilha. Falando um pouco também, Marcelo, sobre a área social e responsabilidade que temos como ser humano e até como cristãos, gostaria que você falasse um pouquinho também da sua atuação e sobre a Acridas. Se você pudesse falar um pouquinho, né, da importância e dos trabalhos que você já tem desenvolvido e esse tipo de benfeitoria, né? A Acridas é uma instituição aqui de Curitiba, né? A razão social dela é a Associação Cristã de Assistência Social, e nós trabalhamos com acolhimento de crianças que estão sob regime protetivo da justiça. Normalmente são crianças que foram tiradas da família por questões de violência, negligência, né? Violência nas suas múltiplas formas, algumas também por abandono, e é uma instituição que tem aí 38 anos, né, de vida. Nós estamos localizados aqui, para quem conhece Curitiba, no bairro Bacaxiri. Hoje nós temos dois tipos de atendimento na nossa instituição. Uma é o acolhimento institucional, onde as crianças vivem, né, dentro lá do que nós chamamos uma aldeia, porque a Acridas hoje ela tem um terreno aí de mais ou menos 30 mil metros quadrados, aí nós temos as casas onde essas crianças residem, e temos também um programa chamado Família Acolhedora, onde nós capacitamos famílias na cidade que acolhem essas crianças também, né? Então, existem crianças que estão acolhidas lá na instituição e existem crianças que estão acolhidas em famílias, com todo o suporte da nossa equipe. É um serviço, né, que ele é previsto no Estatuto da Criança e Adolescente,
E neste lugar, então, nós servimos as crianças trabalhando a questão da reconstrução da sua psique, da questão do ressignificar a sua história e também de trazer para elas um referencial de família, preparando-as, né, ou para o retorno para a família de origem, porque essa família de origem também é acompanhada pela nossa equipe técnica. A nossa equipe técnica nutre, né, o judiciário com as informações necessárias para saber se essa família tem condições novamente de receber essa criança ou não. Então nós preparamos ela para o retorno ou também para o processo de adoção, quando há, né, então, o encerramento da relação entre a criança e os seus pais biológicos por questões de segurança da própria criança, para o bom desenvolvimento dela. Então, existem muitas situações que realmente a família não tem condições de recebê-la, colocá-la novamente nessa família é um risco para o seu futuro, e então ela vai para o programa de adoção, e ela permanece então com a gente até, né, que essa situação seja definida. No acolhimento institucional, lá na instituição, nós acolhemos crianças de 2 a 12 anos, e no acolhimento familiar, crianças de 0 até adolescente, né, até os 18 anos. E hoje eu estou na função da presidência, desde 2020, e temos trabalhado, né, justamente para ter uma sustentabilidade melhor das nossas atividades, fortalecendo o sistema de governança da CRIDAS, né, pensando nas pessoas que vão vir depois de nós. Temos também uma atuação por meio da CRIDAS como conselheiro no Conselho Estadual da Criança e Adolescente, onde nós então estamos participando das políticas públicas que envolvem toda criança e todo adolescente no estado todo. Uau, que projeto incrível, maravilhoso e que se preocupa verdadeiramente com o ser humano. E a gente vê uma necessidade de falar mais sobre esse tipo de assunto, envolver mais as pessoas, o ser humano, a igreja, né, propriamente dita, nós, pessoas envolvidas, preocupadas com essa realidade que está diante dos nossos olhos e que muitas vezes as pessoas não estão enxergando, né? Não estão se importando realmente. E olha, sinceramente, se cada um fizesse uma pequena parte, a gente teria um grande resultado. E eu queria te perguntar, Marcelo, como alguém pode se tornar uma família acolhedora? Primeiro, tendo a disposição de abrir a sua casa para acolher uma criança, né? E a gente sempre fala que o acolhimento não tem a ver com a gente, tem a ver com a criança. Então, não tem a ver com suprir nossas necessidades emocionais por ter uma criança em nossa casa, mas pelo contrário, né? A gente dirigir todo o nosso olhar, toda a nossa atenção, toda a nossa dinâmica para ela. Então, essa família, ela se candidata a ser uma família acolhedora, ela participa de um programa de capacitação pela nossa organização, onde a nossa equipe vai dizer a realidade, como essa criança chega, quais são as circunstâncias que essa família vai enfrentar, quais são as responsabilidades dessa família. Então, vai preparar essa família para receber a criança e também vai preparar a família para o desacolhimento, né? Que é um momento em que essa criança ou vai retornar para a família de origem ou ela vai para a casa da família que está adotando. Então, a família acolhedora não é um processo de adoção, é um processo de acolhimento temporário que visa oferecer a essa criança condições dignas de vida, ressignificar a história dela, para que ela tenha um referencial, né, de família e servir essa criança nas suas múltiplas necessidades. Nós sempre falamos que o acolhimento familiar é o que mais se aproxima desse contexto do reino de Deus, né? Porque na instituição o que acontece? Qualquer movimento que a gente for fazer para algum passeio, a gente tem que mobilizar ônibus, né? Tem que mobilizar a equipe. Então as crianças, elas têm uma vida social e comunitária, mas ela acaba sendo muito limitada por todo esse contexto que é necessário, né? Então a gente recebe muita gente na CRIDAS que faz muitas atividades, mas para levar as crianças para atividades externas, você tem todo um processo que é um tanto quanto complexo. Dentro do família acolhedora, essa criança está inserida na rotina da família. Ela vai ao mercado, ela vai ao shopping, ela vai à igreja, ela vai passear, ela vai viajar, né? Por exemplo, recentemente nós tivemos uma família que fez uma viagem para o exterior, de férias, com seus filhos biológicos,
e essa criança, né, pôde ir junto, pôde vivenciar essa experiência. Então, Família Acolhedora é um ambiente que nós estamos investindo bastante, estamos ampliando. Hoje, nós damos capacitações para municípios que desejam desenvolver esse programa, para equipes de outras organizações, porque nós acreditamos muito nisso, né, e entendemos a importância desse contexto. Então, essa família passa por essa capacitação. Depois da capacitação, essa família vai passar por uma avaliação psicológica, ela vai passar por uma consulta psiquiátrica, né, para entender o contexto dessa família, porque nós não queremos colocar a criança em risco novamente. E depois ela passa também por uma avaliação, então ela tem que apresentar certidões criminais, né, para ver se essa família não responde a nenhum tipo de crime. E também ela então se cadastra na prefeitura como uma família proponente, para que quando haja, né, um processo judicial de uma criança que está entrando no sistema de acolhimento, essa família então possa receber essa criança, ela recebe a tutela do juiz para estar com essa criança, e ela também recebe, no caso de Curitiba, uma ajuda de custo para as manutenções, né, básicas aí das necessidades da criança. Incrível, incrível esse projeto. Maravilha, hein? Além de todos esses lindos projetos, você também ainda atua como pastor, né, na MOB, onde vocês geram líderes bem preparados biblicamente para servir. Gostaríamos de entender um pouquinho também como é que dá para desdobrar todo o tempo e ainda pastoreando, enfim, ensinando, viajando nas ministrações. Bom, comenta um pouquinho para a gente sobre isso. As pessoas sempre me perguntam isso, Alexandre, como é que eu administro o tempo com tantos projetos e tantas coisas, né? Porque no caso da Illumine, cada cliente é como se fosse um projeto novo, porque é uma realidade, é um contexto. Mas eu gosto de pensar assim, foi algo que o Senhor nesse tempo foi trabalhando muito comigo, é que quando nós somos pessoas fragmentadas, nós não conseguimos fazer nenhuma coisa só bem feita. Porque a pessoa fragmentada, como diz Tiago, né, aquele que tem a mente dividida, ele é instável e tudo aquilo que ele faz se torna instável. Mas quando nós aprendemos o princípio da integralidade da vida, significa que nós podemos tocar múltiplos projetos a partir dessa integralidade, porque tem a ver com o ser integral, onde nós entendemos que não somos nós que movemos as coisas, mas é o próprio Senhor quem faz isso. Então hoje eu estou, né, exercendo essa função pastoral. Eu entendo que todas essas outras atividades que nós falamos dentro da Illumine, dentro da CRIDAS, dentro do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, a minha função, ela sempre será pastoral. Porque o pastoreio está relacionado à perspectiva de servir ao propósito de Deus, né, de estar na presença de Deus, corandel, né, que é uma expressão muito usada, e estar ministrando as pessoas a favor de Deus. E aí, em todos esses múltiplos projetos, sempre as pessoas estão envolvidas, né? Então, dentro do aspecto pastoral, nós pastoreamos aqui uma comunidade né, de discípulos, onde nós trabalhamos muito o princípio do ser comunitário, né, dessa realidade de Atos, de que, na medida em que as pessoas iam vivendo uma vida cristã, uma dinâmica cristã, na medida em que o Espírito Santo estava ordenando a vida ordinária dessas pessoas, eles iam caindo nas graças do povo e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, né? Então nós temos vivenciado essa dinâmica aqui na comunidade, onde nós estamos preparando as pessoas de maneira intencional, primeiro, para terem famílias saudáveis, e segundo, para serem cristãos de fato nos ambientes onde elas estão exercendo suas vocações, né? Então nós temos aqui os nossos grupos familiares, temos os nossos encontros de celebração, temos aí as nossas mesas pastorais acontecendo, e aqui então nós aprendemos a dinâmica, né, de como a beleza de Cristo ela vai sendo manifestada, expressada na vida ordinária da igreja. Ale, o seu microfone está sem som. Quando você fecha, eu não consigo.
Deixa ok. que eu fecho para você, tá bom? Essas são as mulheres, Alexandre. Elas estão no controle da nossa vida. Ok. Eu falo, mulher nunca é neutro, desde o princípio. Ou ajuda ou atrapalha. Vou colocar no comentário do pastor, tá? Bom, então, nisso que o senhor está falando, pastor, tem uma integralidade em tudo, porque, na verdade, o senhor tem trazido a luz da palavra em todos os setores e ambientes nos quais o Senhor tem ministrado, levado como empreendimento, levado como igreja, levado como ali na sociedade. E eu fico muito contente em saber que existem pessoas assim que têm entendido esse chamado, né? Porque mesmo na minha empresa ou em qualquer lugar, eu tenho que estar ligado e alinhado na palavra, né? E deixando Deus governar acima de todas as coisas. Então eu fico muito contente e estamos numa grande expectativa já para poder ouvir, porque aqui foi só uma pinceladinha, mas no congresso, olha, vai vir coisa maravilhosa. Eu creio que Deus vai estar te usando muito para trazer, né, a luz da palavra, ampliando e abrindo, né, entendimento ali de muitas pessoas e pessoas que vão estar no 9º Congresso de Empreendedores do Reino, que será realizado em Foz do Iguaçu dos dias 26 a 28 de agosto. Pastor Marcelo, qual a sua expectativa para esse congresso, né? Qual a sua expectativa e também por que é que as pessoas deveriam estar se inscrevendo e indo participar conosco? Bom, Alexandre, acho que a expectativa principal é quando o corpo de Cristo se reúne, né? A nossa capacidade de ter um panorama mais amplo, ele acaba aumentando bastante. Então, esse é o primeiro ponto, né? Essa expectativa de termos aí uma perspectiva muito mais ampla do pano de fundo daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, para nós sairmos, né, de uma leitura individualizada e termos uma leitura mais corporativa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto que a gente tem aí nesse processo é de nós conhecermos outras pessoas, de nós compartilharmos da vida de Deus, né? Então, aquilo que está no outro pode preencher aspectos da minha vida, aquilo que está em mim pode preencher aspectos que está na vida do outro. E também, nesse processo, a gente ouvir, né, aquilo que o Senhor está direcionando, conduzindo, sermos inspirados por tantas histórias de tantos homens de Deus que têm experimentado da graça e do favor de Deus nos seus locais de trabalho. E bem como, né, nós saímos de lá talvez com uma agenda para os próximos anos, né? Uma agenda que é direcionada, que ela é profética, que ela é diaconal, que ela é pastoral, de como nós podemos aperfeiçoar a maneira que fazemos as coisas para a glória de Deus. Amém. Agora a gente vai para um momento aí especial, que a gente vai colocar o pastor Marcelo no nosso meio e a gente vai ver que ele responda cada questão com uma palavra. Vamos lá? Vamos centralizar aí as câmeras. Muito bem. Então vamos lá. Com uma palavra, defina família. Base de tudo. Negócios. Plataformas. Sonho. Reino de Deus. Propósito. Servir a Deus todos os dias. Viagem. Família. Momento marcante. Casamento. Desafio. Perseverança. Dificuldade. Manter-se fiel. Deus. Pai. Bom demais! Marcelo, estamos chegando no fim aqui do nosso bate-papo, desse culto, né? 2 ou mais reunidos ali, o Senhor Com está certeza. conosco também. Deixe as suas considerações finais, por gentileza. Foi bom demais estar juntos aqui. Gostaria de deixar, primeiro, um agradecimento aqui a vocês, né? A toda
a todo o time da Valorem aí que está trabalhando com bastante afinco, né, para que esse congresso aconteça. Também encorajar as pessoas a estarem participando. Somente você estando lá, você consegue compreender esse ambiente, né, que o Senhor proporciona na medida em que nos reunimos. E encorajar também a todos os nossos ouvintes, né, a buscarem essa relação profunda com o Senhor. Recentemente estava meditando aí em Êxodo 14, que fala de quando Deus diz a Moisés que Faraó iria contemplar o poder de Deus, que as pessoas iriam ver o poder de Deus em atuação, mas Deus revelou a Moisés o seu nome, né? Então, a proposta de Deus sempre é uma relação íntima com a gente, que nós acreditemos nisso, que a gente possa investir tempo nisso, que nós possamos aprender a ouvir o Senhor, porque mais do que nós, ele tem um comprometimento indescritível com a sua palavra, né? Ele zela pela sua palavra para cumprir, e que neste lugar a gente possa compreender quem é o eu sou, aquele que nos faz ser, aquele que nos torna quem nascemos para ser, e este é o lugar de maior liberdade que nós podemos desfrutar, né? Nos tornarmos as pessoas que Deus nos criou para ser. Neste lugar a gente não entra num processo de comparação, mas entra num processo de serviço integral, sempre nos dando por inteiros e nunca exigindo nada, né? Então que a gente possa sair aí da síndrome do filho mais velho, que estava na casa do pai, servindo ao pai, mas sempre exigindo algo, para entendermos, né, esse amor sacrificial, generoso, bondoso de nosso pai, que nos alcançou e o qual, né, muitas pessoas podem ser alcançadas a partir dessa nossa expressão deste amor eterno. Amém. Poxa, que bacana. Então, vejo você no 9º Congresso de Empreendedores do Reino, que será em Foz do Iguaçu, dos dias 26 a 28 de agosto. Isso mesmo, a gente vai estar lá com o pastor Marcelo e com muitos outros palestrantes, empresários e pessoas ali conectando, né? Conexões com propósito. Não se esqueça, faça a sua inscrição, entra no site valorem.org.br. É isso aí, Deus abençoe e lembre-se, estabeleça conexões com propósito. Muito obrigado a todos, obrigado Marcelo pelo carinho, pelo tempo, um abraço para a família e para vocês que vão estar conosco juntinhos em agosto. Deus abençoe, obrigado Marcelo. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Por que a empresa não é produtiva? Porque talvez o seu coração não esteja respondendo aquilo que o Senhor deseja. Você precisa entender quem Deus é e o que Ele tem para a sua vida. Antes de você ser empresário, antes de você ser empreendedor, empreendedora, você é discípulo, você é filho. Run your business in such a way that you can be a blessing to many people in and through your business, economically, socially, environmentally and spiritually. Precisamos estar unidos em um propósito. O que nós podemos fazer como igreja para o mundo? Se você é cristão e empreendedor, não perca, de 26 a 28 de agosto, no Gran Carimão Resort, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Conexões com o Propósito, 9º Congresso Empreendedores do Reino. Descubra o que Deus quer da sua empresa, conexões que Deus quer fazer no seu negócio e na sua vida. Se inscreva agora, descubra por que Deus colocou você como empresário. Estamos te esperando no Conexões com Propósito, o 9º Congresso dos Empreendedores do Reino.